Bom dia, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 119, dos versos 1 a 8. Salmo 119, dos versos 1 a 8. Diz assim a santa palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Você já deve ter ouvido aquela expressão, fala muito, fala muito. O sentido aqui não é daquela pessoa tagarela, que fala demais, propriamente dito. Muitas das vezes esse sentido tem de uma pessoa que diz uma coisa, mas que faz outra, ou que não faz. Infelizmente, meus irmãos, isso pode ser visto também no meio dos cristãos, onde muitos dizem que oram, mas na realidade não oram. Fala que ama o seu irmão, mas de fato não ama. Fala de evangelização, mas não evangeliza. Diz que se santifica, mas não luta contra o pecado. Algo a destacar nesse salmo aqui, nesses 8 versos que nós lemos, é que o bem-aventurado não é alguém que fala. Se você notar aí no texto, é alguém que anda, que vive na prática. Nós sabemos, meus irmãos, que falar é fácil. Pessoas falam de coisas seríssimas, se comprometem com compromissos, mas que de fato não cumprem. Portanto, é no andar, é no obedecer que somos tentados a ver se estamos no caminho do Senhor. Esse texto aqui, ele fala do andar na lei do Senhor. A pergunta que precisamos nos fazer é: o que é andar na lei do Senhor? O que é andar na lei do Senhor? E aqui, então, eu quero trabalhar 3 verdades de forma muito breve, o que esse texto aqui nos ensina. A primeira verdade que esse salmo nos ensina é que andar na lei do Senhor envolve felicidade. O tema felizes, tanto nesse salmo quanto no salmo 1, tem o significado da palavra bem-aventurado, que significa feliz, ou mais que feliz. E aqui não é uma ideia de felicidade quando você ganha um presente, ou quando você conquista algo, mas de fato uma felicidade à luz da palavra de Deus significa a ideia de você ter harmonia consigo, com Deus e com o próximo. Ou seja, a ideia de feliz à luz da palavra de Deus não está ligada a um sentimento, mas de fato a uma expressão de vida, do entendimento, principalmente daquilo que Deus fez por mim e por você. O ponto é que felicidade, ela é buscada por todas as pessoas. E com isso, então, nós precisamos perguntar onde essas pessoas buscam encontrar felicidade. A resposta é que elas buscam em coisas criadas, em relacionamentos, em bens, em coisas que perecem. Já nós, cristãos, a fonte de alegria é no nosso Criador, no nosso Senhor, o viver debaixo das verdades da palavra. Veja o que diz o texto. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Jesus falou, por exemplo, em Mateus 5, sobre os bem-aventurados.
E ali, mais uma vez, não é a ideia de sentimento, mas uma ideia de prática. Aqueles que têm sede de justiça, aqueles que são pacificadores. Então, em todo o movimento, a palavra de Deus ela mostra que feliz é aquele que vive debaixo da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele conta que há 3 demandas na vida de alguém. A primeira delas é a pessoa que busca a satisfação naquilo que as pessoas querem que ela faça. E ele conta a história de uma mulher que o seu pai sempre quis que ela fosse fazer direito. Desde criança, você vai ser advogada, você vai fazer direito, e assim foi. Passados-se então os 5 anos de estudo, aquela moça pegou o diploma e entregou para o seu pai e disse, tá aqui, o diploma que o senhor queria. Porque não é isso que eu queria para a minha vida. Agora eu vou fazer o que eu quero. Ela então foi, depois de 5 anos de estudo de direito, foi fazer então literatura. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que tanto aquele que vive segundo a vontade de outros, ou aquele que vive segundo a sua própria vontade, estão equivocados na busca do encontro da felicidade. Pois, como diz a palavra de Deus, bem-aventurados são os irrepreensíveis, aqueles que andam na lei do Senhor. Então, é o viver debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade da palavra de Deus. Nós podemos ver aqui que essa ideia de feliz aqui não está envolvida em sentimentos, tanto que a gente pode ver pessoas que estão em leito de cama, sofrendo, mas mesmo assim são felizes, porque tem a Cristo no coração, porque tem Cristo em suas vidas. E o inverso também pode ser visto e dito, quando aquela pessoa que tem tudo, tem riquezas, mas ela é deprimida, triste, não pelas coisas que elas têm, mas por aquilo que ela não tem, que é Cristo em sua vida. Essa é a primeira verdade, então, que esse salmo nos ensina. A segunda verdade é o andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Veja comigo o verso 4 até o verso 6. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Perceba que o salmista ele sai de uma ideia de que feliz é aquele que faz tal coisa ou que vive na prática tal coisa, e agora ele passa por uma ideia de desejo. Ele começa dizendo, olha, tomara sejam firmes os meus passos. Ele passa aqui por uma ideia de primeira pessoa aqui, desejando o viver debaixo da graça de Deus. O desejo do homem que ama a Deus é viver e cumprir a palavra de Deus. Mas talvez você também já deva ter ouvido algumas pessoas dizerem o seguinte, de novo você vai para a igreja? Mais uma vez, não basta ir de manhã, vai ter que ir à noite também? Você não cansa de ir para a igreja? Meus irmãos, talvez para muitos nós somos fundamentalistas, né? Algumas pessoas falam assim, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Meus irmãos, nós somos a religião do livro. Nós somos a religião da Escritura Sagrada. Há um movimento, infelizmente, nos dias atuais, é que as igrejas têm sido cada vez mais antinomistas. O que é isso? Pessoas que dizem que nós não precisamos mais cumprir o Antigo Testamento, ou viver o Antigo Testamento. E essa é uma ideia equivocada, meus irmãos. Perceba que Cristo ele ratificou a lei, por exemplo, em Mateus 5, ali nas bem-aventuranças, em outros textos. Ou seja, o andar segundo a vontade de Deus, para aqueles que amam a Deus, é prazeroso. Não é algo triste, fadonho. Nós amamos estar aqui. Acordamos cedo, nesta manhã fria, porque amamos o nosso Senhor. Amamos ouvir a voz do nosso Senhor. Amamos aprender mais do nosso Senhor. E a terceira verdade que esse texto nos ensina é que andar na lei do Senhor envolve dependência. Ou seja, esse salmo aqui, esses 8 versos, ele fala de felicidade, fidelidade e agora de dependência. Verso 7. Render-te-ei graças
com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Verso 8, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. A primeira dependência que esse texto nos fala é a dependência do conhecimento da palavra. Ele diz, render-te-ei graças com integridade no coração quando tiver aprendido os teus juízos. Pergunta, quando é que alguém é grato de todo o coração? Quando alguém pode ser grato de todo o coração? O texto responde, quando nós aprendemos os juízos de Deus, ou seja, a sua palavra. A ideia aqui é mostrar que quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da obra de Cristo sobre a minha vida, mais grato eu sou. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos eu conheço de Deus, quanto menos eu conheço da sua palavra, daquilo que Cristo fez por mim, mais ingrato também nós somos. Então, nesse sentido, o conhecimento de Deus é o combustível para a nossa gratidão. E é isso que eu estou fazendo aqui de manhã, para aprender mais o Senhor, para conhecer mais o Senhor. E a segunda verdade com relação à dependência aqui é um pouco mais ampla. É a dependência de Deus, então, para obedecê-lo. Veja comigo o verso 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. A pergunta é, quando é que alguém pode de fato obedecer todos os mandamentos de Deus? Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. O pedido final aqui é que eu irei cumprir os teus decretos, ou eu irei viver segundo a palavra de Deus, se o Senhor não me desamparar. A ideia é mostrar que, para que cumpramos os decretos de Deus, precisamos do Senhor. Ou seja, nesse sentido, o ensino de dependência é uma atitude debaixo da vontade de Deus sobre a nossa vida. Pois, como ensina a Escritura, tanto o querer quanto o efetuar em nossa vida não depende da nossa própria força, mas da vontade do Senhor, de Deus. Então, por fim, meus irmãos, há uma frase dos puritanos que é o seguinte: os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. O teste da obediência está no dia a dia. Depois de quando nós saímos aqui, de segunda a segunda, no tratar com as pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos. Andar nos caminhos do Senhor envolve felicidade que o mundo tanto procura, mas que está disponível somente àqueles que amam e obedecem a palavra de Deus. Que venhamos amar e obedecer a palavra de Deus em todo momento da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra para o pastor Brian.